Já viu alguém apontando para um lugar dizendo: ali é um terreiro fraco, nem vale a pena frequentar? Muitas pessoas ficam pensando sobre o que seria exatamente isso depois de ouvir algo assim. E antes da gente prosseguir, dê seu like e ative o sininho. Ajuda muito a divulgar nosso canal. Então, bora lá falar de Umbanda. Muitos chamam um terreiro de fraco, de acordo com suas crenças, ou escutam um comentário do tipo vindo de alguém. Vamos ver a seguir o que sugerem com isso. De início, seria o lugar que não teria recursos espirituais para demandar a favor de alguém diante uma necessidade. Não falamos de um sacerdote que esteja passando por dificuldades e encontra-se enfraquecido. Isso pode vir a acontecer, afinal, somos humanos e os problemas chegam para todos. Falamos de um terreiro que mantenha o congá apagado, sem acender uma vela, nunca pondo uma oferenda aos seus pés e alimentando o Exu quando lembram, ou seja, lá de vez em quando. Um terreiro cujos trabalhos nunca resultam em nada, já que não faz suas obrigações e trabalhos espirituais em dia, como deveria, mantendo sua energia correndo, desperta. E também, se alguém estiver sob algum enfeitiçamento, envolvido por energias tóxicas ou obsessores, aquele terreiro não terá condições de ajudá-lo ou ainda, com tudo isso, piorar seu estado. O segundo será quando nunca atenda aos pedidos de alguém. Por exemplo, quando pedem o trabalho, uma melhora em questão de saúde, um auxílio em sua situação financeira, uma gravidez, questões de amor, seja qual for a questão. Em resumo, um terreiro será classificado como fraco quando se nega ou não tem capacidade espiritual ou intelectual para cumprir seu objetivo, que é ajudar as pessoas em suas dificuldades ou se defender de demandas, quando estiver sob algum ataque espiritual. Falamos até aqui de terreiros que se descuidam, ou seja, não estão atentos às suas obrigações e deveres. Isso vai enfraquecê-los e até abrir as portas aos obsessores, aos quiumbas. Até aqui acreditamos que tenha ficado claro. Mas será que não existe mais coisas por trás desses comentários? Vamos ver o outro lado da questão. Então, puxem a pipoca, porque vamos conversar. Um terreiro será considerado fraco quando não atender alguém, certo? Mas a pergunta será: atender exatamente ao quê? Que tipo de pedido? Muitos consulentes saem dos terreiros profundamente irritados com seus dirigentes ou guias quando são contrariados por qualquer motivo, quando recebem um não pela frente ou a entidade desconversa pelo que escutou. Muitas vezes, por trás dessa zanga toda, espalhando a má fama de um terreiro por toda parte, estará um pedido sem propósito, como obter o amor de alguém à força, fazer amarrações amorosas, obter ganho financeiro através de um julgamento que venha prejudicar outras pessoas, ter um emprego ao qual não tenha o menor merecimento ou capacidade para se manter nele. Tudo isso piorado quando estabelece um tempo aos guias para receber essas graças. Mas isso acontece muito mais do que se pensa. Esses pedidos são comuns, vindos de pessoas que desconhecem a ética da Umbanda e até da Quimbanda, com seus Exus de lei, todos sujeitos às normas das esferas superiores. Acontece também um outro problema. Muitos chegam vindos de outra religião
ou escutando aquele tipo de informação vinda de alguém que não conhece muita coisa, acreditando que o sacrifício animal seja condição única ao bom funcionamento de um terreiro. Que assentar um Exu sem ele será ridículo, não vai funcionar, ou ainda zombando da entidade que chega naquele terreiro, mesmo presenciando seu bom trabalho. Para essas pessoas, um terreiro estará desclassificado, talvez abaixo daquilo que chamem como fraco. Na verdade, isso esconde o desconhecimento do uso e da prática de utilizar outros egés que substituam o sangue animal com igual força e fundamento, ou até do que seja Umbanda e sua história, assuntos que já vimos em nossos vídeos 107 e 130. Terreiro que não sacrifica animais para essas pessoas será visto como fraco e suas entidades ridicularizadas por médiuns e dirigentes que ficam presos a um único modo de trabalho, desconhecendo a força que existe nesses outros elementos. Muito dirigente de Umbanda, diante dessas pressões, mudaram seus trabalhos, ignorando os pedidos de seus guias, apenas para atender aos caprichos de médiuns obsedados ou outros sacerdotes, cujos objetivos eram ver aquele terreiro afundar, ou mudando totalmente sua trajetória, virando uma outra religião. Ora, quando escolhemos um caminho, devemos ser lineares em nossas escolhas, ser coerentes com nossas crenças, ouvir nossos guias de luz com atenção, confiar na força deles, atender com alegria nos dias de caridade junto à população mais carente. Em suma, fazer o melhor trabalho possível dentro das melhores intenções. Isso é mais do que suficiente e resultará no melhor êxito. E calma, ninguém que faça um bom trabalho não acabará com o tempo atraindo ajuda. Uma boa fama não se constrói do dia para a noite. Um terreiro voltado ao bem vai atrair colaboradores dispostos a abraçar nossa causa. Vai atrair e selecionar bons médiuns que queiram melhor ao seu terreiro, uma assistência sensível às dificuldades que todos enfrentamos. Um terreiro forte é aquele que sempre está com suas portas abertas, disposto a atender a todos que o procuram. Terá dirigentes e médiuns que terão orgulho do chão onde pisam e profundo respeito aos guias de luz que ali chegam. Nunca se descuidará de suas obrigações e tudo estará em dia, nem tentará mudar rituais importantes apenas para atender a opinião alheia, já que sabe que praticará uma das religiões mais perfeitas, mais lindas que a espiritualidade trouxe a esse mundo. E cabe uma observação aqui. A Umbanda é forte, sim. Quem fala é porque não a conhece. Gostou? Dê like e compartilhe em suas redes sociais. Toda semana um vídeo curtinho, cheio de real fundamento, feito com carinho, apenas para você. Então, até a próxima!